Aqui nós estamos na página 71 e o autor vai falar do casamento dele com a índia Jacuí. Minha vida com Jacuí. O fato de um homem civilizado apaixonar-se por uma indiazinha bela e atraente nada tem de incomum. Porém, o desejo de casar-se para morar com ela em plena selva, fugindo ao conforto da civilização, é uma renúncia que bem poucos compreendem. Contudo, o amor, na expressão do poeta bíblico, mais forte do que a morte, realizou este milagre de encontro entre a taba e o bangalô. Ressentida e magoada, a civilização protesta, porque percebe que não passa de artifício e antítese. Bugre versus civilizado. Foi o que aconteceu comigo, quando me apaixonei por Jacuí, manifestando publicamente o propósito de abandonar a cidade pela floresta e sepultar-me vivo no seio desta, para ressurgir no aconchego do puro afeto dentre árvores e cipós. O espírito compreensivo de certos homens públicos, responsáveis pela sorte do nosso silvícola, facilitou-me a concretização do sonho romântico, o mesmo que outrora, sob a forma de lenda, o poeta brasileiro Santa Rita Durão cantou, ao transladar para a corte da França Diogo Álvares e Paraguaçu. Casei-me com Jacuí na capital da República, cercado de amigos, na presença de autoridades civis, eclesiásticas e militares. E tudo foi uma festa sagrada, e que também compareceram índios e curiosos. Juntos, eu e minha esposa, rumamos para a selva e no coração da mata da terra semidesvirginada, pelo pé audacioso do sertanista. Edificamos o lar agreste, rude tosco, porém firme e seguro. Ao passo que a felicidade parecia embalar minha esposa nativa no vai-vem da rede preguiçosa, mal poderia supor que me roçava o teto a asa negra da graúna. Bastou que me retirasse durante alguns dias para suprir com os recursos materiais a civilização lar humilde que nos abrigava, e a mata vingou-se com o sacrifício da esposa. O golpe terrível colheu-me de surpresa. O que vou narrar é uma das principais e mais felizes etapas de uma existência aventurosa. Minha vida com Jacuí, na taba dos índios Calapalos, em plena selva do Alto Xingu. Foram 9 meses de suaves trabalhos e sublime felicidade, suportados tranquilamente na companhia da indiazinha que eu escolhera para ser a minha esposa. Desde que levei ao conhecimento da tribo a intenção de me casar com Jacuí, os índios nunca manifestaram o menor protesto, nem ressentimento contra a minha atitude. Ao contrário, o cacique Cumatsé, os guerreiros, os irmãos da Flor do Campo e, sobretudo, sua mãe adotiva, Jacuí era órfã de pai e mãe, enfim, todos aprovaram e desejaram o nosso enlace matrimonial. Portanto, entre nós nasceu o namoro e o pedido de casamento com a plena aquiescência dos Calapalos e demais grupos do Xingu. Revela ponderar que, para atingir as aspirações, Jacuí se mostrou sempre de uma temeridade sem limites. Não houve preocupação capaz de intimidá-la, nem de fazê-la sentir qualquer estranho pressentimento, ao pensar que seria esposa de um homem de hábitos e costumes tão diferentes dos seus, cujo idioma nem sequer entendia. No entanto, sua confiança em si e no guerreiro branco era de remover montanhas. Ela situou abaixo do próprio afeto todos os preconceitos do seu povo e da sua raça. Nunca se sentiu encabulada, nem envergonhada de se apresentar comigo diante dos membros da sua tribo. Pelo contrário, com dignidade e satisfação, aparecia a meu lado em todos os recantos da aldeia e em todas as reuniões da comunidade. Desse modo, pois, passamos para o noivado e do noivado para o casamento. Não morávamos em choça como os índios da região, mas numa casinha de taipa coberta de palha de piaçaba, idêntica a qualquer outra habitação de sertanejo. Nossa choupana erguia-se ao lado da aldeia dos Calápalos.
nas margens silenciosas do rio Culuene, na solidão das matas, longe do mundo, da maldade humana e das convenções sociais, vivíamos completamente ditosos. Tudo nos sorria e nenhuma sombra conseguia perturbar a nossa felicidade conjugal. Além disso, nossa aventura ia completar-se, pois dentro de pouco tempo, Jacuí seria a mãe de uma criancinha. Eu me ocupava nas atividades de sertanista. Não somente percorria a selva a pé em busca de caça, mas construía casas, tratava da roça e da olaria, bem como assistia aos índios calápalos e cuicuros, amparando-nos, socorrendo-nos com remédios e com todos os meios de que eu dispunha. Minha preocupação constante era conservar a felicidade de Jacuí. Por isso, meu propósito permanente era o de corrigir suas pequenas incompreensões, adestrando-a nos usos e costumes da civilização, embora ela já houvesse assimilado muitos de nossos melhores hábitos. A indiazinha, entretanto, no íntimo, se bem que sensível às coisas belas e sensatas, era uma verdadeira criança nos modos de pensar e agir. Por isso mesmo eu tinha para com Jacuí bastante paciência e, em compensação, ela aprendia comigo docilmente. À medida que o tempo corria, Jacuí se ajustava admiravelmente à vida dos civilizados. Já não andava despida, mesmo o primeiro banho no rio Culuene só o tomava depois que o sol nascesse, quando não houvesse nenhuma pessoa nas imediações. Sentia até certos ciúmes. Por exemplo, não gostava muito que eu fosse à aldeia. Todas as vezes que para lá me dirigia a serviço ou mesmo a passeio, perguntava-me quando regressaria e apontava-me o sol para dar-me noção da hora, pedindo ainda explicação do que eu ia fazer. Então lhe respondia invariavelmente a verdade, mas sempre lhe ficava uma dúvida, ou melhor, certa tristeza que transpassaria no olhar. Antes de continuar esse trecho, que já pulou para outra página, fazer a descrição das fotos que tem aqui. Então, aqui tem uma primeira foto, a nota da foto. O deputado federal Teodorico Bezerra, de chapéu na mão, participando na foto, assiste perante toda a tribo Calapalo reunida à cerimônia em que o cacique Cumatsi dá o seu consentimento para a sertanista Aires Câmara Cunha contrair matrimônio com a índia de Jacuí. E aqui ela tá com um vestido, né? Já tá vestida, com um colarzinho e tal. Nota da foto 2. O autor e sua esposa de Jacuí, quando a felicidade lhe sorria logo após seu casamento, na Candelária do Rio de Janeiro. É uma foto de William Jeriquí. Nota na foto 3. Vista aérea da aldeia de Verão dos Calápalos, situada no alto barranco do Culuene. No primeiro plano vêem-se 3 casas, numa das quais, a mais próxima do rio, o autor viveu com sua esposa Jacuí. Foi nessa casinha que faleceu a Flor dos Campos. Ele põe entre aspas Flor dos Campos. Uma foto de William Jeriquí também. Aqui na última foto dessa página, foto 4, nota. A tribo Calápalo, reunida no pátio da aldeia numa cerimônia em que o cacique Cumatsi, consoante ritual indígena, distribui os objetos de Jacuí no dia do seu falecimento. É uma foto de William Jeriquí. Continuando nossa leitura aqui na página 73. Jacuí nunca se habituou a dormir em cama, preferindo sempre a rede a que se acostumara desde a infância. A Flor dos Campos já aprendera quase todos os hábitos da civilização. Todos os dias, ao cair da tarde, lavava os pés e calçava os sapatinhos pretos de camurça e de salto alto. Às vezes, ao pôr do sol, convidava-me para um passeio pelo campo de aviação ou até a olaria, pois lhe causavam curiosidade aqueles serviços. Outras vezes íamos longe, muito longe, a pé através da floresta ou pelo cerrado ou pela campina à procura de mel e frutas silvestres. Nas horas de descanso, ela me instruía na linguagem calápalo e eu lhe ensinava o português. Escovava os dentes, mas não todos os dias. Costumava tomar 2, 3 e mais banhos no verão.
Quando os dias eram abrasadores, lavava os vestidos com sabão ou com sabonete, mesmo que ainda não estivesse precisando de lavagem. Repetidas vezes durante o dia passava o pente sobre os longos e negros cabelos. E quando ouvia o ruído produzido pelos motores de um avião aproximando-se do posto, então corria para o quarto, retirava da mala o vestido que mais lhe agradava, trajava-o, punha 2 e mais colares, enfim, fazia sua toilette à pressa e depois se apresentava sorridente aos que chegavam. Além disso, revelava-se ótima dona de casa. Nos dias excessivamente quentes, ela fazia garapa, ou seja, água com açúcar, e ia levar-me ao trabalho. Também já sabia fazer café, cozinhar feijão, macarrão e, sobretudo, arroz, de que muito gostava. Comia, porém, pouca carne, mas, em compensação, substituía-a pelo peixe, seu alimento predileto. Gostava tanto de peixe que, durante o tempo em que lidava com eles, quer assando sobre a chapa do fogão, quer comendo-os com farinha, ela permanecia sorridente e satisfeitíssima. O de que mais gostava era de rapadura, banana e goiabada, razão porque eu não me descuidava dessas provisões. As mulheres da tribo consagravam tamanha dedicação a Jacuí, que de vez em quando lhe traziam beiju, mingau de mandioca, peixes e frutas do mato. Em retribuição, a indiazinha lhes dava rapadura, um pouco de açúcar ou de sal. Antes de fazê-lo, porém, pedia-me consentimento, principalmente quando desejava presentear a uma amiga objetos de valor, por exemplo, um vestido, um colar ou outra joia qualquer. Quando Jacuí queria distrair-se sozinha, entrava para o nosso quarto, trancava-se e absorvia-se na sua mais fascinante diversão. Espalhava sobre a mesa todos os colares, que eram para mais de 30, e se punha a desmanchá-los e alterá-los, ora tirando as contas de um, ora enfiando-as nos outros, ora ainda examinando seus anéis, brincos, correntes e pulseiras. Sempre que eu batia a porta, abria-a imediatamente, e quando eu contemplava suas joias espalhadas em desordem sobre a cama, ela ria como uma criança ingenuamente encabulada sem motivo algum. Ultimamente, já em adiantado estado de gravidez, não podia fazer muita coisa. Também várias vezes o cacique Kumatse advertiu-me de que eu não devia executar certos trabalhos, porque isso punha em perigo a vida de Jacuí ou do filho que nasceria em breve. Mas eu tinha de trabalhar numas construções que deveriam ser inauguradas no dia 7 de setembro e não podia, consequentemente, perder tempo nem ouvir aquelas repetidas superstições. Uma tarde, Jacuí pediu-me um colar que lhe pertencia para entregar ao pajé da tribo, a fim de que este lhe abençoasse a maternidade. Dei-lhe-o. E ela foi ter com o curandeiro dos Calapalos. Quando voltou, mostrou-me riscos pretos feitos com genipapo e vários arranhões sobre o ventre. Eram os sinais de intervenção espiritual do pajé, ele põe entre aspas pajé, e trazia a mesma advertência. Eu, como marido, não devia de modo algum executar serviços pesados até que a criança nascesse. Enquanto esperava o filho, Jacuí consolava-se com a boneca que ganhara de presente no Rio de Janeiro. Tinha adoração por ela, da qual nunca se separava. Por 2 vezes, quando lhe anunciei que devíamos ir a Chavantina, perguntou-me se podia levar consigo a boneca, o que demonstra sua maneira ainda infantil de encarar a vida. Certa manhã encontrei Jacuí estendida sobre a rede, com o rosto entre as mãos, chorando amargamente. Vendo assim, perguntei-lhe a causa, e ela me respondeu com tristeza: Calapalo, imbilo, ugui, colá. Aí aqui do lado, entre parênteses, tradução: Calapalo roubou-me os colares. Jacuí havia contado seus colares e dera pela falta de alguns. De fato, eu também sabia quantos colares ela possuía. Verifiquei que realmente faltavam 3. Nunca descobri, porém, o autor do furto, e só depois que lhe dei outras contas ela se sentiu conformada. Não gostava de me ver barbudo, por isso, quando minha barba já se achava crescida, pedia-me até a insistência que me barbasse imediatamente.
O abastecimento do posto de Culuene era feito uma vez por mês através de um avião da Fundação Brasil Central. Numa dessas viagens, necessitei ir à base de Aragarças, a mais de 400 quilômetros de distância, a fim de trazer não só suprimentos, como também algum material para as casas em construção. Todas as vezes em que eu precisava afastar-me, Jacuí procurava prender-me. Dessa vez, porém, como eu não podia levá-la comigo, expliquei-lhe que estaria fora apenas 3 dias e, ao regressar, traria guloseimas de que ela mais gostava, banana e rapadura. Em vista disso, depois de certa resistência, cedeu. Parti para Aragarças num avião da FAB, que passou pelo Culuene. Deixei minha esposa gozando saúde e tanto tranquila, esperando os presentes que eu lhe prometera. Devia voltar daí 3 dias, mas não me foi possível porque o avião atrasou. Esperava confiante e feliz o próximo nascimento de meu primeiro filho, que deveria ocorrer dentro do espaço de 1 mês. Finalmente regressei ao Culuene, após 4 dias de ausência. Levava muitos presentes para Jacuí e alegria no coração. Presentes relativamente insignificantes, porém que lhe proporcionariam satisfação. Até mesmo trazia um belíssimo colar na mão para colocar no pescoço da indiazinha no momento em que fosse receber-me à porta do avião, como costumava fazer sempre. Os índios calápalos tão logo ouviram o mais longínquo ruído de um avião e imediatamente corriam para as proximidades da pista a fim de se acercarem do aparelho quando este aterrissava. Mas dessa vez, Culuene estava deserto. Não havia ninguém no campo. O avião sobrevoou a taba e a pista de aterrissagem. Lá embaixo, nenhum movimento, nenhuma pessoa sequer em frente das casinhas do posto. Apenas uma bandeira negra sobre um mastro tremulava no alto barranco do Culuene. Estremeci. Para que aquilo acontecesse, seria preciso que houvesse sucedido algo muito grave. Por fim, o aparelho pousou e abrir a porta do avião antes mesmo de saber o que realmente acontecera, senti como que uma punhalada no coração. Somente os 2 trabalhadores do posto se aproximaram. Vinham taciturnos, cabisbaixos, como se estivessem abatidos por uma grande desgraça. Repetidamente, dor lacerante substituiu minha grande alegria. Ao indagar o que ocorrera na aldeia durante minha ausência, recebi a esmagadora resposta. Seu Aires, Jacuí morreu. Era o dia 11 de agosto de 1953. E aqui eu deixo uma recomendação de leitura adicional para lerem um livro do Dr. Joseph Murphy, tanto sobre telepsiquismo quanto os poderes ocultos da mente, que ele vai falar sobre sugestão e heterossugestão. E aí vocês podem entender e fazer um paralelo sobre as questões de o pajé, no caso, ficar insistindo na superstição e de repente projetando essa superstição de perigo em cima do outro. É tipo como se um indivíduo criando uma premonição viesse a acarretar na sua manifestação, de certa forma. E ali o Dr. Joseph Murphy trata dessas questões, trabalha com curas, que já curou vários pacientes essas questões, ensinando as pessoas a dissolverem tanto a autossugestão negativa quanto a heterossugestão, que é o quê? Seria a sugestão que veio do externo, de outra pessoa. A gente pode dizer como uma certa forma de um indivíduo que está profetizando algo sobre a vida do outro e que porventura essa profetização projetada viesse a causar alguma mazela. Então, você tomando autoconsciência disso, tem recursos ali onde essa heterossugestão ela é consumida. Só para ir agregando valor e ir interconectando, intercomunicando os conhecimentos aqui compartilhados. E principalmente para quem faz processo de programação mental. Aí até aqui nós estamos na metade do livro, né? Aqui, logo depois nós estamos na página 74, 75, na página 77. Obras comemorativas do 4º centenário da cidade de São Paulo. Uma série de obras escolhidas especialmente e outras reeditadas para figurar como homenagem de edições melhoramentos à grande metrópole paulista, que no seu 4º centenário de fundação, dentro de um ritmo cada vez maior de vida e de progresso, mais surpreendentemente se projeta no cenário mundial, impulsionada pelo espírito empreendedor de seus habitantes.
Logo depois aqui, História da cidade de São Paulo, Afonso de Etaunay. História das bandeiras paulistas, 2 tomos, Afonso de Etaunay. Velho, São Paulo, 2 tomos, Afonso de Etaunay. Ensaio da Carta Geral das Bandeiras Paulistas, também de Afonso de Etaunay. Isto é, São Paulo Antigo, São Paulo Moderno. Guia Turístico da cidade de São Paulo. Histórias da História de São Paulo, de Raimundo Menezes. Meio Século de São Paulo, de Barros Ferreira. Álbum Colorido de São Paulo, de Kurt Peter Carfield. Álbum Colorido do Brasil, de Kurt Peter Carfield, da editora Melhoramentos. São alguns indicativos de obras comemorativas aqui do 4º centenário da cidade de São Paulo, lá pela década de 50. Aí aqui mais uma recomendação, editora Melhoramentos, série Viagens através do Brasil. Ainda tem muito mais coisa aqui, tá? Isso está aqui no meio da leitura do livro, compartilhando tudo que tem aqui. Série Viagens através do Brasil, aqui tem uma figura, né, com um rapazinho arrumando uma canoa prestes a adentrar mar adentro, e uma nota embaixo. Autêntico desfile das grandezas de nossa terra, através de seus costumes e encantos naturais, formação histórica, acidentes geográficos e etc. Volumes caprichosamente ilustrados, constituindo a coleção Precioso Documentário. E ele recomenda que leia a série completa na seguinte ordem. Volume 1, Amazonas e Pará. Volume 2, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Volume 3, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Volume 4, Minas Gerais. Volume 5, Rio Grande do Sul. Volume 6, Santa Catarina. Volume 7, Paraná. Volume 8, Distrito Federal, volume 9, São Paulo e volume 10, Goiás e Mato Grosso. Lembrando que Mato Grosso aqui inclui Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porque no período que foi escrito esses livros ainda não tinha ocorrido a divisão do estado. Então, no volume 10, Goiás e Mato Grosso, vai abarcar Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que até o período ainda era só Mato Grosso. Todos esses compõem a série Viagens através do Brasil, que vão contar um pouco das questões de cada parte do país, que parece bem interessante. Aí aqui começa a adentrar uma outra parte do livro, que é 23 índios resistem à civilização. Só dar uma olhada de novo na nossa nota aqui. Então aqui dentro do livro agora, dentro uma parte, que parece que é o outro autor, Harold Schultz, chamado 23 Índios Resistem à Civilização, fotografia também pelo autor, prefácio de Herbert Baldos, da editora Melhoramentos. Essa parte não consta ali no índice disponibilizado no início do livro, e ela compõe, assim, o final, se dividisse o livro em 3 partes, basicamente o último terço do livro. Começa aqui com uma figura de um índio atucaré em pleno ornato de festa. Um índio sentado com o corpo coberto, todo pintado e todo cheio de ornamentos. E aqui diz, homenagem ao excelentíssimo senhor coronel Amílcar Armando Botelho de Magalhães, a quem devo grande apoio moral. Do escritor Harold Schultz. Prefácio. Harold Schultz, nascido em Porto Alegre no ano de 1909, é um homem que dedica sua vida aos índios. Isso não significa apenas que estuda os silvícolas, mas ainda que sofre por eles, com eles e encontra felicidade entre eles. Como pesquisador, já tem longa folha de serviços. Suas publicações científicas saíram na revista do Museu Paulista, em Sociologia e na revista do Arquivo Municipal. Depois de ter trabalhado no sertão como funcionário do Serviço de Proteção aos Índios, estudou na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sendo então nomeado assistente de etnologia do Museu Paulista. Em 1946 e 1947, visitou comigo os índios Caingangue, do rio Ivaí e de Icatu, e os Carajás do rio Araguaia. Esteve depois entre os Caraós,
de Goiás e entre várias tribos do território do Acre, e em 1951 entre os Kaxinawa do Peru. Seu batismo de fogo como indianista, seu primeiro convívio íntimo e prolongado com uma tribo, deu-se em 1943 e é descrito no presente livro. Os Umutina do Alto Paraguai, chamados de Barbados pelos brancos por causa do cavanhaque que deixam crescer, não são muito conhecidos. Em 1928, Max Schmidt passou um mês entre eles, estudando principalmente sua cultura material e sua língua. Apontou as profundas diferenças que separam aqueles índios dos Bororo. As respectivas publicações do viajante alemão, saídas em 1929 e 1941, não foram, porém, consideradas nem citadas na parte etnográfica do Handbook of South American Indians, onde no volume 1 de 1946 encontramos como única referência aos Umutina apenas 2 linhas, na página 419, classificando-os como Bororo, localizando-os geograficamente e designando-os como pacíficos desde 1913. Ele põe aqui pacíficos desde 1913 entre aspas. Na parte linguística do mesmo manual, volume 6, Washington, de 1950, os 2 trabalhos de Schmidt são mencionados, mas o idioma Umutina continua fazendo parte do grupo Bororo, segundo a página 282 do livro que ele falou aqui, Handbook of South American Indians. As viagens àqueles índios do Alto Paraguai, realizadas por Schultz em 1943, 1944 e 1945, foram necessárias para a etnologia do Brasil e deram bons resultados. Não apenas tirou uma das melhores fitas cinematográficas até hoje feitas numa tribo sul-americana e as ótimas fotografias reproduzidas no presente livro, como organizou também uma coleção de artefatos que constitui motivo de orgulho para o Museu Paulista e anotou importantíssimas observações etnográficas e dados linguísticos que serão brevemente publicados em revistas especializadas. As páginas a que tenho a honra de prefaciar representam uma mina para o estudo de nossos silvícolas. Preciosas são as informações sobre o culto aos antepassados e excelentes as descrições de caça e pesca. As lendas constituem boa contribuição à mitologia. E dos suaves sentimentos desses homens sacudidos pelas durezas da vida, percebemos algo ao lermos como o pai, cantando, procura segurar no mundo dos vivos a filhinha adormecida, cuja alma corre o risco de ser levada para o céu por misteriosa ave noturna. Recebemos também impressionantes lições sobre as dificuldades e riscos que surgem no convívio de 2 povos diferentes em ideias e comportamentos. Trata-se daquilo que os etnólogos chamam de choques culturais. Schultz conseguiu, por exemplo, induzir um índio a lhe dar um casal de mutuns em troca de um lindo facão, com a condição de não levar as aves além do posto do Serviço de Proteção dos Índios, considerado dentro do território Umutina, pois elas eram protetoras das almas dos parentes mortos, estando, portanto, fora de comércio. Schultz, desconhecendo essa circunstância, nem tendo sido informado pelo intérprete acerca daquela condição, transportou os mutuns para o Rio de Janeiro e, voltando aos Umutina, ficou profundamente surpreendido com a franca hostilidade com que foi recebido. Pior do que este caso foi para o pesquisador o encontro com um indivíduo que os cientistas sociais chamariam marginal, isto é, um indivíduo que se encontra entre as culturas de 2 povos sem pertencer inteiramente a nenhuma delas. Era o intérprete Cupo, índio Umutina, que, embora tivesse sido criado entre os brancos e conhecesse o português, não conseguiu ser considerado como tal. Indivíduos nessas condições acabavam envenenados por ressentimentos que os levavam às vezes a cometer atos criminosos. Foi o que sucedeu com Cupo, que chegou a agredir o autor, ferindo gravemente com facão e arma de fogo.
Tanto esse desfecho dramático, como também as lutas de Schultz contra a epidemia que assolava a aldeia Mutina e contra as águas do rio, para salvar do naufrágio os víveres destinados aos índios famintos, são descritos com naturalidade, simplicidade e veracidade. Nessa atitude está o valor humano da obra. Comove a modéstia com que o autor confessa o medo que sentiu ao ver-se ameaçado pelo punhal apontado contra o seu peito por ocasião da chamada saudação agressiva, ele põe entre aspas aqui. Apesar de saber que se tratava simplesmente de uma cerimônia, como sobre o sertão, só sabem apresentar em reportagens sensacionalistas molduras que os enquadrem como homens com H maiúsculo. Leia de novo essa parte. Por ocasião da chamada saudação agressiva, apesar de saber que se tratava simplesmente de uma cerimônia. Como fica ridículo em confronto o exibicionismo de certos jornalistas que, sobre o sertão, só sabem apresentar em reportagens sensacionalistas molduras que os enquadrem como os homens com H maiúsculo. O presente livro, escrito por um apaixonado pela vida nas selvas, tem o valor de uma boa obra de divulgação científica, ensinando a conhecer índios como são na realidade. São Paulo, dezembro de 1953, Herbert Baldus. E aí a gente adentra a primeira parte. Ele está no mesmo livro, mas esse é outro livro. Então aqui ele já fez uma anotação de página começando de novo. Então aqui a gente vai entrar na primeira parte. Página 9, vamos começar lendo a página 11. Né? Lembrando que não está lá indicado no índice. Página 11, estamos vendo obras indianistas. Terminamos a parte que fala sobre os índios do Xingu, e dentro desse livro o autor proporcionou um livro adicional, 23 índios resistem à civilização. Estamos na página 11. Mas o senhor não tem medo de visitar os índios na maloca? Pergunta-me o senhor Inocêncio. Nota 1 em Inocêncio. Trata-se do nome inventado em substituição do nome verdadeiro do referente negociante. Fim da nota 1. Pergunta-me o senhor Inocêncio, morador e negociante das margens do rio Jaquará, afluente esquerdo do alto rio Paraguai. Por quê? Pergunto rindo. Os Umutinas são brabos? Já foram, mataram muita gente. Faz uns 30 anos que moram nessas bandas. Não atacavam por aqui, mas ninguém se atrevia a catar poaia nas matas do lado direito do Paraguai. Nota 2 em poaia. Poaia, o mesmo que ipecacuanha. Poaia é o mesmo que ipecacuanha, planta da família das rubiáceas, frequente nas matas do Alto Paraguai e da qual se extrai a hemitina. Fim da nota 2. Não atacavam por aqui, mas ninguém se atrevia a catar poaia nas matas do lado direito do Paraguai. Dizem que cortavam a cabeça dos prisioneiros e as comiam. Dos dentes faziam colares para mulher e filhas. Nota 3 aqui em mulher e filhas. Os próprios Umatina, depois de lhes ter angariado a confiança, o confirmam. Fim da nota 3. É verdade que os civilizados também matavam muitos deles, e os Umutina não perdoavam, mas depois veio o paulistano Eumano dos Santos Mascarenhas, aí por 1913, me parece a mando do Serviço de Proteção aos Índios e do General Rondon. Então, fez um posto e conseguiu visitar os índios na Maloca. Desde então, acabaram-se as guerras com eles. Quantos Umutina ainda existem? Não sei, seu Haroldo, não sei quantos são agora. Morreram muitos da epidemia aí por 1920 ou 17. Antigamente eram muitos.
nota 4 em muitos. De acordo com os informes de antigos moradores, parece justo calcular seu número entre 400 e 600. Fim da nota 4. Era gente como formiga. Faz poucos anos ainda vinham grupos deles até aqui na minha casa. Nunca tiravam nada, mas eu e minha mulher dávamos tudo o que pediam, de medo deles. São terríveis. O senhor vai ver, o senhor é um herói. Nós aqui não queremos nada com aqueles bichos do mato. Riu-me do seu qualificativo e seguimos marcha com o caminhão. Atravessamos o Rio Paraguai num baixo e alcançamos o posto Fraternidade Indígena, a uns 2 quilômetros da margem. Numa imensa clareira aberta na selva, há uma dúzia ou mais de pequeninas casas de tijolos, construídas pelo próprio SPI, onde moram os índios. Na extremidade superior, a casa de administração, enfermaria, escola e a residência da família do encarregado do posto. Aos nossos tiros de sinalização vêm muitos índios. Os homens com os cabelos cortados, à moda sertaneja, usam calça e camisa. As mulheres de saia e blusa têm os cabelos soltos. Apresentam-nos o chefe de todos os índios Pareci. Ele põe entre aspas, chefe de todos os índios Pareci com letra maiúscula, designando o índio, que mora no posto com sua família e alguns outros índios Pareci. Vieram de Utiariti, junto com alguns índios Nambiquara, mas a maioria são mutina, talvez algumas dezenas. Esses últimos vivem no posto desde sua infância. Logo após a pacificação, irrompeu uma epidemia entre os mutina da selva. Muitos morreram. Os órfãos foram recolhidos pelo pessoal do posto indígena e por eles educados. Hoje são casados, muitos de seus filhos não falam mais o idioma de seus pais e frequentam a escola do posto. Há entre os adultos um índio mutina, que provoca meu interesse especial pelo seu comportamento que demonstra inteligência superior à dos demais. É o Cupodonepá, ou simplesmente Cupo, rapaz de uns 30 anos, casado com uma índia da Maloca, Atiaca. Tem 4 filhos, dos quais vive na selva em casa de sua irmã. Cupo fala bem o português e o idioma mutina, diz que foi criado na mata. Há vários anos apaixonou-se por sua prima irmã, com a qual não podia se casar segundo as leis da tribo. Por isso fugiu com ela para o posto indígena e fê-la sua esposa. Se tivessem permanecido entre os índios mutina na aldeia, assim afirma Cupo, estes teriam punido Atiacá com a morte. Apesar disso, Cupo mostra-se disposto a me acompanhar até a Maloca. Ainda no mesmo dia, segue para avisar os índios da minha chegada. À tarde do dia seguinte, observo colunas de fumaça que se levantam ao longe na mata. É o sinal de chegada dos índios. Estamos reunidos em frente da casa de administração do posto indígena, quando repentinamente, sem se fazer anunciar, saltam várias figuras da mata próxima, que mais se assemelham a diabos soltos do que a seres humanos. Estão inteiramente pintados de urucu, o corpo vermelho com largas listras amarelas e pretas, atravessando o rosto na altura dos olhos e da boca. Aí ele põe aqui, nota 5 em urucu. Urucu, bicha orelhana, arbusto cultivado pelos índios, de cujas sementes preparam tinta vermelha para adornar o seu corpo. Fim da nota 5. Aí aqui, nota 6 em listras amarelas, coloração obtida do barro amarelo, fim da nota 6. E nota 7 sobre as pretas, cor obtida com o sumo da fruta verde do genipapo, fim da nota 7. Ágeis, pulam para os lados, para trás e outra vez para frente, aproximando-se mais e mais de nós. Esticam as cordas dos arcos, vargando com as flechas dirigidas ameaçadoramente contra nós, pronta a ser arremessada. Ouve-se o estalar da corda, mas a flecha não alça voo, ficando presa entre o indicador e o polegar do agressor. O espetáculo repete-se enquanto os índios se aproximam.
Estacam bem perto e todos apontam a flecha contra o nosso peito, fazendo estalar a corda dos arcos. O busto dos índios movimenta-se em vai-vem lateral com tremor intenso. Esta façanha é tão estranha e amedrontadora que qualquer um de nós fugiria, se não soubesse ser uma chamada saudação agressiva. Maneira muito peculiar e difundida com que algumas tribos indígenas saúdam os seus amigos. Creio que esta saudação foi por incompreensão motivo de contendas sangrentas entre índios e neo-brasileiros no passado. Os invasores das terras indígenas supunham-se atacados à traição e respondiam com suas armas de fogo, suscitando o ódio dos selvícolas que vinham pacificamente e com as melhores intenções de amizade ao encontro dos civilizados. 4 índios estão agora na nossa frente. Ainda continuam irritados, balanceando o busto e proferindo em cochicho a pergunta repetida muitas vezes: Mistecamé? Mistecamé? Que significa como te chamas? A cada pergunta respondo o meu nome, que fica gravado entre eles como Haroldo, e que repetem até memorizá-lo. Estão vestidos de calças que usam somente quando fazem visitas aos civilizados. De volta à mata, despem-se imediatamente. Presenteio cada um com um facão de mato, um machado e um punhal. Com a lâmina deste, preparam pontas de flecha para a caça de animais grandes, assim conta Cupo. Antigamente, usavam para o mesmo fim uma lasca de taquara venenosa. Afirmaram-me mais uma vez, vangloriando-se, terem usado essas flechas também nas guerras contra os brancos. Um homem ferido com tal ponta venenosa vertia sangue pelas narinas, pelos olhos, ouvidos e própria pele. Chamam a esta ponta de flecha Iuparé. Nota 8 em Iuparé. O diretor do Horto Florestal de Tremembé, São Paulo, confirmou que se trata de taquara venenosa. Seus efeitos tóxicos são conhecidos. Fim da nota 8. E aqui, antes de passar para a próxima página, a página 14, tem 2 fotos nessa página. À esquerda, nota, né, embaixo das fotos, à esquerda, Ierepá é o mais velho da aldeia, veterano de guerras sangrentas contra o invasor de suas terras. É de índole bondosa e se orgulha por saber confeccionar armas com perfeição, sem igual entre os Umutina. À direita, nas vistas e durante os rituais, os homens usam couro de onça, lontra e jaguatirica nas costas. Na guerra, usavam-nos também sobre o peito, ótima proteção contra flechadas. Acreditam que as almas dos parentes se reencarnam nestes couros e em alguns animais silvestres que mantêm cativos. Página 14. O índio mais velho e de aparência mais imponente oferece-me uma bela flecha, muito comprida e ornada com penugem de tuiuiu, tendo farpelos de ossos de onça. Assim, manda especialmente explicar pelo intérprete. Sem dúvida, preparou-a para receber condignamente os visitantes. É Jucuepá, que os neobrasileiros consideram chefe dos índios Umutina. Na realidade, apenas um dos índios de mais personalidade. Nota 9, aqui ao fim de índios de mais personalidade. Em tempos de paz, os Umutina não têm chefe. Os grupos de família que constituem a aldeia são orientados pelas mulheres mais velhas. Nas guerras, obedecem aos mais valentes e experimentado guerreiro. Fim da nota 9. Inesperadamente surge um quinto índio. Repete-se o mesmo cerimonial. É um homem moço, de membros finos, mais musculosos e de estatura menor que os outros. Como não disponho mais de machados e facões, entrego-lhe somente um punhal. A tucaré aproxima-se de mim mais e mais. Para. Levanta todo tremendo e bem em minha frente, a mão direita com o punhal afiado e procura o lugar entre a minha omoplata e a clavícula esquerda.
como querendo cravar a lâmina de aço no meu coração. Assustado, recuo um passo. Domino-me, entretanto, e mostro uma risada, certamente um tanto sem gosto. Mas confesso, tenho vontade de fugir de horror e espanto. Os índios concordam com meu plano de visitá-los em sua aldeia, mas querem que eu parta logo com eles. Explico que isso é impossível, visto que quero subir o rio Paraguai para poder levar todos os presentes. Os barbados voltam na mesma tarde a pé para suas cabanas na mata distante. No dia seguinte partimos rio acima, pernoitamos num paiol abandonado da velha roça do posto indígena. Passamos a corredeira grande, zingando o pesado batelão. Nota 10 em zingando. Zingar, denominação dada erroneamente na região ao trabalho de impulsionar embarcações pelo varejão. Fim da nota 10. Depois de um dia e meio, estamos próximos do Porto dos Índios. Ainda de longe, anunciamos nossa chegada com longas buzinas em chifre de boi. Escutamos a resposta dos índios. Numa enseada do Rio dos Jovens nus, pintados de vermelho, da cabeça aos pés, nos esperam imóveis no porto. Não se repete a tradicional saudação. Mudos ajudam a descarregar o mais necessário para o pernoite. Cai uma chuva fina. Subindo um barranco, seguimos uma picada através da mata semi-escura até a primeira casa a uns 300 metros do rio. À entrada do rancho, que na escuridão mais se assemelha a um montão de palha, vejo duas imensas aves pernaltas, cujo vulto se parece com figuras humanas. Estão se aquecendo ao fogo, fugindo da chuva que cai silenciosa. São tuiuius mansos. Nota 11 em tuiuius. Tuiuiu, Iubiru micteria, ave da família dos ciconídeos. Fim da nota 11. Lá fora agora está escuro. Numerosos cães, desde a nossa chegada, ladravam agressivos, mas não se atrevem a morder. Sem dúvida, um civilizado tem um odor estranho para esses cachorros acostumados com o cheiro acre de urucu dos índios. E aqui tem uma foto, a nota na foto diz: anunciamos nossa chegada com longas buzinadas em chifre de boi. E ele tá tocando aqui como se fosse aquele berrante, né? Que é muito comum tocar no Pantanal. Em cima de uma pequena embarcação. Nós vamos passar aí essa figura na página 15. Já que nesse livro, as figuras, elas dão a passagem entre as páginas, diferente do livro anterior, que tá tudo num livro só, né? Onde tinha as figuras, é como se elas estivessem fora da sequência de paginação. Então agora, página 16. Da penumbra da casa surgem homens e mulheres, aproximam-se esquivos, curiosos. Querem ver o hóspede raro. Crianças choram. Uma menina vesga pula alegre, gritando sempre: haré, haré, que significa peixe, peixe. De fato, nos jiraus há grande quantidade de pescado a secar sobre as fogueiras mantidas com chama miúda. Jucuepá cumprimenta-me amavelmente, entregando-me como presente de boas-vindas um lindo tacape em forma de gládio de 2 gumes. É caprichosamente trabalhado da maneira preta de uma palmeira esguia, elegante, cujo tronco é inteiramente coberto de espinhos compridos e duros. O palmito tem o gosto de amêndoas doces. Na região é conhecida como palmeira gerivá. Embaixo do teto, montado sobre o vigamento da casa mal iluminada pelas fogueiras, descubro um grande número de aves silvestres domesticadas. Refugiaram-se também na chuva. Há um lindo gavião quase branco. Existem falcões pardos, mutuns pretos de bico vermelho, outros de bico amarelo e uma crista de peninhas pretas onduladas, jacus, jacutingas, várias araras vermelhas e arara canindé, um papagaio grande, todo verde e periquitinhos novos. Não parecem ter medo de mim, pois continuam pousados calmamente, sem se incomodar com a minha presença. Das vigas pendem cestos, bolsas trançadas e afeixes de flechas e arcos encostados nelas. No momento em que observo tudo isso,
os animais, a ordem dentro da casa, que de longe parecia um caos, o ambiente me parece mais acolhedor. Jucuepá oferece-me peixe cozido e indica-me o lugar onde posso atar a minha rede. Estou muito fatigado da longa viagem. A cobertura da casa está vazando justamente no lugar onde vou dormir. As gotas caem em meu rosto, frias e pesadas, num ritmo constante, atravessando o fino véu do meu mosquiteiro. Não consigo pegar no sono. Tudo que me rodeia é novo e fascinante. Sinto-me preso de estranha sensação. À alta noite, ouço um grito de pássaro cortando o silêncio da selva adormecida. Parece que vem da mata. Aproxima-se da cabana e sobrevoa sempre gritando. Afasta-se e desaparece. Uma criança chora no sono. Jucuepá agarra o chocalho pendurado de um poste e marca a cadência firme de uma canção sonora e gutural. Melodia e ritmos tão estranhos. Sons e palavras parecem lúgubres. O índio canta por mais de 1 hora. Cessa o choro da criança, mas o velho Jucuepá continua cantando ao ritmo do chocalho. Explica-me no dia seguinte que o pássaro que sobrevoou a casa gritando é o saracura do céu, que seduz as almas de crianças e adultos adormecidos, levando-as para o céu. Saracura do céu, tem uma nota aqui, nota 12. Saracura do céu, não foi possível descobrir o nome verdadeiro da misteriosa ave noturna. Fim da nota 12. E aí aqui entre aspas, se a alma se afasta do corpo por muito tempo, a pessoa morre, mas se volta logo, apenas adoece. Por isso, Jucuepá procurou, com sua canção, convencer a alma de sua filhinha que chorava no sono a voltar para a terra, e na canção lhe conta que aqui é muito melhor do que no céu. Na terra estão o pai e a mãe. Na nossa aldeia tem beijos de milho e peixes assados. No céu não tem nada disso. Lá é frio. A gente do céu não tem fogo para se aquecer. Nota 13 aqui nesse esclarecimento. Em vários mitos, os Umutina contam a respeito da vida no céu, que para eles é menos confortável que na terra. Fim da nota 13. Verifico que toda a aldeia dos índios barbados consiste de apenas 3 casas, situadas em estreita faixa de mata na margem do alto rio Paraguai. As casas estão separadas umas das outras por distâncias entre 100 e 300 metros aproximadamente. E aqui tem uma figura na página 17, nota da figura. As casas dos Umutina são cobertas de palha. Embora sejam construídas pelos homens, são de propriedade das mulheres. Em cada casa vivem várias famílias. Os homens solteiros moram com seus pais e quando se casam passam a viver na casa das esposas. Página 18, aqui tem mais 2 fotos antes de iniciar o texto. À esquerda, ricos colares de dentes de macaco, coati e porco do mato são o resultado de numerosas caçadas. Nos braços, índios de ambos os sexos usam o chuaré, enfeite de penas de mutum coladas numa placa de resina. Literalmente, chuaré quer dizer é de todos nós. Trata-se do distintivo tribal. E à direita, outra foto, entre os Umutina, o mundo parece estar às avessas. As mulheres cortam o cabelo rente, enquanto os homens o usam comprido e amarrado no alto da cabeça por uma fita de algodão. Os lóbulos auriculares de homens e mulheres são perfurados ao nascer. Introduzem nos orifícios um anel de coco de tucum, do qual pendem enfeites de penas multicores. Quando adultos, usam muitos anéis nos lóbulos, dos quais pendem vultuosos feixes de enfeites de penas. Às costas de Uarepata, observamos amuletos, aqui ele está de costas, né, moça? Amuletos de bicos de pássaros, cascos de veado, de anta e porco do mato. Acreditam que os protegem dos perigos sobrenaturais, né? E aqui ele falando que parecem estar às avessas, lembrando de observar sempre qual é a visão do autor, qual é a sua crença de base, e também se ele está fazendo uma comparação, porque a gente vendo que foi falado da tribo anterior, né? Algumas práticas que são similares, mas aqui com relação a essa questão de homem e mulher, um pouco modificadas.
E aqui na foto, essa pessoa que ele está descrevendo, na foto à esquerda, de frente, na foto à direita, que eu fui citando aqui, ela está de costas, é uma mulher. Moro na cabana maior, aqui 18, página 18. Moro na cabana maior, onde vivem 5 famílias que representam 4 gerações. Ao todo, só existem 23 índios na aldeia, dos quais 14 habitam um rancho grande. Em companhia, Cupondonepá, visito a casa de suas irmãs Matarepatá e Ruarepatá, casadas com os índios Ierepá e Mitoponepá, que vivem a pouca distância da casa grande. Iarepá está sentado sobre as pernas dobradas, num jiraú formado com uma esteira de palha. Lança-me um palavreado chiado e agressivo, sacudindo ameaçadoramente uma clava muito grande e pesada com o busto a gingar. Estupefato, fico mudo diante do espetáculo. Deixo passar a tempestade e nada entendo. A mulher do índio, sentada a seu lado, move a cabeça em rápido vai e vem, reforçando a zanga do marido. Não se trata de saudação tradicional, mas de rancor legítimo. Cupondonepá informa que o casal está aborrecido por não os termos visitado ontem à noite logo à nossa chegada. Peço a Cupo que lhes explique termos chegados cansados, debaixo de chuva, e lhes faço o presente de um facão. Iarepá aceita-o visivelmente, mais satisfeito, e se acalma. Em seguida, presenteia-me com seu belo tacape com o qual me havia ameaçado. Também sua esposa se torna mais gentil, oferecendo feijão fava cozido numa panela de barro. Ao voltarmos à Maloca Grande, a Tucaré convida-me a visitar a sua plantação. Conduz-me através da mata por caminhos estreitos e sinuosos, quase imperceptíveis ao novato. É uma vasta plantação de uns 200 por 300 metros, com grandes trechos cobertos de ramas de mandioca mansa e brava que datam do ano passado. Este ano plantou milho, que já está brotando. Algumas qualidades amadurecem muito antes do milho cultivado pelos sertanejos da região. A batata doce, inhame e cará, cujas ramas trepam nas pirâmides de galhos secos e troncos que sobraram da derrubada e queimada do mato. Outras pirâmides estão cobertas de folhagem de feijão fava e feijão miúdo. Vemos abóboras e melancias em grande quantidade, pimenta, algodão e um pouco de arroz. Nas margens da plantação há extensos bananais. Numa roça abandonada, a Tucaré mostra-me os arbustos de urucu, de cuja semente prepararam a tão cobiçada tinta vermelha com que se pintam em dias de festa. Se as chuvas se intensificarem, teremos milho verde dentro de pouco tempo. E só para fazer um adendo, eu estou lendo urucu, é o urucum, sim, mas aqui está escrito urucu, é dessa forma que eles estão tratando aqui. Haverá fartura em lugar da habitual escassez de víveres do fim da estação seca chamada verão sertanejo. Mas o grosso das chuvas está tardando, faz calor intenso e o rio Paraguai com seus numerosos lagos está ficando cada vez mais baixo. É a ocasião indicada para pesca com timbó. Nota 14 em timbó. Timbó não se trata do timbó conhecido no preparo de inseticidas. Fim da nota 14. Ocasião indicada para pesca com timbó, cipó, cuja seiva mata os peixes da água parada. É como um sabão fino que penetra nos vasos capilares das guelras dos peixes, asfixiando-os. Os lagos são propriedade das famílias indígenas. Os Mutina desconhecem o conceito de propriedade exclusiva dos recursos oferecidos pela própria natureza. Observando que os peixes em algum lago são numerosos e gordos, a respectiva família convida as demais a participar da pescaria. Quando a tribo ainda era numerosa há muito tempo, toda a aldeia partia para a pesca. Construíam palhoças nas margens dos lagos grandes e piscosos, passando dias a pescar e moquear. Mas isso já faz muito tempo, assim afirmam os barbados. Hoje somos poucos, todos os outros já morreram.
Uma tarde, a tucaré volta da caça e comunica ter encontrado um lago cheio de peixes gordos. Todos ficam alegres, os homens saem em busca de cipó-timbó, vão à mata alta próxima onde ele cresce. O timbó não vinga nos trechos de mata atingidos pelas cheias. Cortam pedaços de mais ou menos 1 metro de comprimento que atam com entrecasca, formando feixes grossos e pesados. Escondem-nos ao lado do caminho, cobrindo-os com folhas de bananeiras silvestres. Anoitece. As aves domesticadas começam a procurar seus refúgios preferidos, preferindo dormir em cima das cabanas. Os índios também se recolhem cedo. Os casais deitam-se na esteira estendida sobre um catre de varas ou no próprio solo da sala. Os pequeninos dormem no meio dos pais. Adolescentes e solteiros já possuem seu lugar próprio. É uma cama dura do Zumutina. Por algum tempo ainda se ouve o paurar alegre dos índios. Caçoam do visitante que não os compreende. Sem dúvida, discutem os acontecimentos mais importantes do dia ou da planejada pescaria. Dentro em pouco só se ouvem cochichos. Os barbados são educados, não desejam molestar os que já estão dormindo. Reina silêncio no lar indígena. Lá fora está escuro. É hora em que os animais silvestres começam a deixar seu esconderijo à procura de alimentação. Em busca de cocos de tucum maduros, brotos e folhas, caminha pesada uma anta. Ruidosa, mas sempre alerta. Mantém o longo focinho em constante movimento, farejando cá e lá pelo solo. Desconfiada, para, escuta e prossegue sua marcha, sempre pronta para fugir. A onça a persegue, mas raras vezes logra se aproximar o suficiente para alcançá-la com bote certeiro. Prefere por isso um porquinho do mato, uma capivara incauta que volta de seu banho no rio. Satisfaz-se com um jabuti e quando a fome aperta até come besouros e larvas. Os porcos queixadas que saem em varas fazem barulho ao longe, estalando os dentes. Os coatis descem de suas árvores prediletas para fossar o chão fofo com seu focinho sensível, catando vermes, insetos e frutos. As pacas pastam nas margens dos rios com voo silencioso, as aves noturnas saem à caça. Os índios conhecem a vida da mata que o visitante estranho passa despercebida. Para este reina silêncio absoluto, interrompido apenas pelos violinos de legiões de grilos, o grito de um animal moribundo ou o baque surdo de uma árvore que cai apodrecida. O novato nada percebe das lutas e derrotas que se desenrolam na selva durante a noite. As chamas das fogueiras são avivadas de vez em quando por uma índia que se levanta do leito ajeitando as achas de lenha. Agora crepitam e projetam a sombra da mulher sobre a parede de palha. O papagaio grande, todo verde, parece estar sonhando. Tosse imitando a anciã da casa. Minicamá mixina, cega de um olho. Os cães nunca sossegam, atormentados pelas pulgas. Ladram, atentando aos ruídos que vêm da mata, perfeitamente audíveis para eles. Lá fora, sob o disco da lua cheia, tudo se torna tão claro que de longe se divisam todas as coisas. A natureza parece morta, imóvel e petrificada. O bater ritmado do chocalho quebra a monotonia da noite. Novamente se ouvem os sons lúgubres do canto de Jucuepá. O velho canta a invocação da pesca de Timbó. Pede a Jurima, nota 15 em Jurima. O Zumutina tem donos, ele põe entre aspas, donos da pesca, dos porcos do mato e outros animais. São considerados os seus ancestrais e figuram como personagens importantes em seus mitos. Fim da nota 15. Então seria quem ajuda na caça, né? Pede a Jurima, o espírito protetor da pesca, uma colheita farta de peixes gordos. São versos arcaicos que não sabem mais traduzir. Conhecem somente o conteúdo. Jurima foi um feiticeiro muito poderoso, experimentado chefe de pesca, contam milagres seus nos mitos da tribo. Antes da madrugada, os índios se levantam.
As mulheres assam um beiju de milho em panela de barro semisférica. Os homens agarram seus arcos e feixes de flechas especialmente preparadas para a pesca. As índias retiram os cestos do giraúz embaixo da cobertura da palha da casa e colocam neles as redes de pesca. Crianças choram despertadas bruscamente. Mesmo os pequerruchos recebem um cestinho para carregar. Levam um arquinho com flechas minúsculas, imitando os movimentos dos adultos. Saímos todos em marcha acelerada, atravessamos a mata submersa na escuridão que se esfuma celeremente. Caminhamos em fila num trilho sinuoso. Não diviso bem o rumo e grito de vez em quando, pedindo orientação aos meus companheiros que seguem o caminho sem dificuldade. Nas copas altas das árvores, bandos de jacutingas se deliciam com os frutos maduros. Escutamos seus assovios agudos, satisfeitos e o talatar peculiar de suas penas quando voam. Seria fácil presa, mas hoje não pensamos em caça. Avante, avante. Caminhamos 2 horas sem parar, alcançando finalmente o lago. Estes lagos, existentes há centenas nas margens do rio Paraguai, são antigos braços do rio. Alguns estão perto do atual leito, outros distam centenas de metros. No verão, a maioria deles não tem ligação com o rio. No inverno, recebem água pelos sangradouros ou são atingidos pelas inundações. Desta maneira, eles são repovoados anualmente com peixes. As mulheres atam suas redes de fios de tucum sobre varas flexíveis, dando-lhes forma circular. Os homens trazem da mata vultosos feixes de folhas de palmeira, acuri, cujas hastes resistentes as mulheres fingam no fundo lodoso do lago, de maneira que, colocadas bem juntas, formam uma parede grossa, dividindo o lago em 2 partes quase iguais. Em algumas aberturas, colocam as redes de pesca. Os homens vão agora para uma das extremidades do lago. Lá constroem tripés pequenos de paus dentro da água rasa e colocam neles os amarrados de cipó-timbó. Um som estridente, longo, ressoa por sobre o lago. É a buzina de Jucuepá, chefe da pescaria. E aqui nessa página, nós estamos na página 22, 2 figuras aqui. À esquerda, Baruculotô, é uma mulher, está com uma criança no colo. Barucolotó, esposa do valente e bondoso Atucaré. Prepara espigas de milho para o fabrico de pães. Atucaré pediu à esposa que deixasse crescer o cabelo para dele fazer os colares de festa. À direita, é uma criancinha. Desde cedo, o índiozinho se familiariza com o uso de arco e flechas. Quando nasce, o pai faz arco e flechas pequenas, que guarda orgulhoso para a primeira caçada em que o filho o acompanhar. E aí ele tem uma flecha pequena, que para nós parece pequena, mas lembrando que eles tratam o que o cara falou lá atrás, né? Flechas de mais de 1 metro, ou em torno de 1 metro de comprimento, 1,5 metro de comprimento. E aqui é uma flecha que parece, considerando mais ou menos a idade da criança, de uns 50 centímetros, talvez. Vou colocar aí a imagem para ver. Aí, continuando aqui, página 23. Tem mais uma foto e anota na foto: as mulheres dividiram o lago com uma parede de folhas de palmeira, espetando as hastes no fundo lodoso. Nas aberturas colocaram redes de pesca e os homens envenenam a água com a seiva do timbó. E aí tem aqui uma foto da forma como eles estão fazendo o procedimento de pesca, né, com uma parte da lagoa como se estivesse fechada, cercada, com algumas plantas e algumas cestas, o que parece aqui, e eles vão jogando ali a seiva do timbó. Começa a cantar a invocação dos peixes, que é Talaturixé, Talaturixé, fugi peixes, fugi todos, nosso veneno está vos
esperando. Mesmo que fujais, nada vos poderá salvar. O Timbó vai vos fulminar a todos. Vai encontrar-vos no fundo do lago ou escondido debaixo dos troncos putrefatos. Em seguida, chama todos os peixes com seus nomes próprios, no idioma umutina. Tantos nomes que a canção parece não ter mais fim. Com rijos cacetes, começam a triturar os feixes de cipó-timbó dispostos sobre os giruaus. Num bater ritmado, as lianas se esfacelam rápida e facilmente, empurrando-nos agora para o meio do lago e os sacodem violentamente debaixo d'água. Seiva espumosa e leve, branco azulada, se desprende cobrindo a superfície como flocos de sabão. E na próxima página, 24, mais 2 fotos. Nota na foto 1 acima. Com rijas cacetadas, trituram os feixes de cipó-timbó que se desfacelam rapidamente. Nota na figura abaixo, o feixe de cipó-timbó triturado é sacudido na água. Desprende-se uma seiva de cor branco-azulada, como espuma de sabão, que asfixia os peixes. Apesar disso, são eles perfeitamente comestíveis. Com largas braçadas, os índios a espalham cuidadosamente, levando-as enseadas até que penetre por baixo da vegetação dos barrancos e das raízes lançadas por arbustos, que formam esconderijos para os peixes. Jucuepá observa o trabalho incansável dos homens. Ele mesmo manipula o feixe mais pesado. As batidas enchem a natureza de ritmo. Lentamente os pescadores se aproximam da parede de folhas, onde as mulheres esperam ao lado de suas redes. O trabalho é árduo. Os peixes parecem já conhecer o ruído característico da pesca de timbó. Desde o início da operação, procuram fugir para a extremidade oposta do lago. Nadam ao longo da parede de folhas, procurando pular por sobre o obstáculo desconhecido, e assim vão entrando nas redes. As mulheres, sentindo a trepidação, jogam-nos para o barranco, onde crianças os agarram com grande algazarra para assá-los na brasa. Depois de 2h30, os homens cobriram toda a superfície com a seiva de timbó. Alcançaram a parede divisória, agora descansam um pouco e logo começa a colheita. O lago começa a criar vida, vida que cessará logo. Peixes e mais peixes sobem à tona, respiram com dificuldade, abrindo e fechando a boca convulsivamente. Viram a barriga branca para cima, mortos. Centenas, talvez milhares de peixes salpicam o lago de pontos brancos. São peixes moribundos, mortos. Alguns saltam para fora da água nas margens, procurando fugir da seiva asfixiante do timbó. Outros se escondem debaixo das raízes nos barrancos. Na água bem rasa, de um dedo de profundidade, na beiradinha do lago, os peixinhos miúdos de cores vivas parecem não ser atingidos pelo veneno. Agora, as índias abandonam as redes, fecham as aberturas da parede divisória com folhas e invadem o lago, cujas águas lhes vão até a cintura. Com suas redes, recolhem os peixes mortos à superfície, jogando-os por sobre os ombros nos cestos que levam às costas. Munidos de arcos e flechas menores do que as usadas nas caçadas, os homens começam nova tarefa. Aproximam-se cautelosamente dos peixes grandes, somente atordoados, que procuram escapar para a profundidade das águas, turvadas pelo movimento de muitos pés no lodo. Os atiradores esperam imóveis que o peixe volte à tona, e a flechada é certeira. Raras vezes erram o alvo. Desta maneira, atiram várias flechas, uma atrás da outra, nos peixes alvejados que se debatem loucamente, fisgados, levantando espuma. Logo os recolhem, enfiando um cordão de cipó flexível nas guelras, arrastam-nos atrás de si, como grossa cadeia prateada a reluzir aos raios do sol. No barranco, os peixes são empilhados separadamente para cada família. Nunca há desentendimentos nem inveja. Há em abundância para todos. Basta ir buscar. Amanhã haverá outros lagos cheios de peixes gordos e saborosos.
Quando chegar novamente o tempo das chuvas e das matas inundadas, as águas do rio se turvarão e os Umutina então não poderão flechar os peixes que no verão tomam banho de sol bem perto da superfície. O imenso volume d'água dos lagos, cheios nessa época, não poderá ser envenenado pelo Timbó. Então haverá escassez de peixes, então compensada em parte pelas colheitas da roça, pela caça e pelas frutas do mato. As mulheres acondicionam os peixes nos cestos, enchem-nos até acima das bordas e cobrem-nos com ramas, que amarram com tiras de entrecasca. Os homens enrolam o restante dos peixes numa grossa camada de ramagens de arbustos que estendem sobre o solo da mata, formando curiosos pacotes que carregam nas costas suspensos por uma alça na testa. O sol já está alto e o calor é intenso. Todos se apressam para voltar. Na aldeia só ficou a velha Minicama Mixina, meio cega cuidando do bisneto, o filhinho de Atucaré. Antes de partir para voltar, os homens colocam cuidadosamente os feixes gastos de Timbó sobre as fogueiras. Assim rezam as velhas leis que passam de geração em geração. Nada pode sobreviver ao índio. Ninguém sabe se voltará a pescar no mesmo lago. Por isto, os feixes utilizados devem ser destruídos. Nota 16, nessa parte que está como citação entre aspas. Em caso de morte, destroem tudo que pertencia ao índio em vida. Explicaram espontaneamente que por isso, preventivamente, queimaram os feixes de cipó Timbó usados. Fim da nota 16. No meio do caminho para a aldeia, em plena Mata Virgem, surgem duas figuras estranhas, esguias, brancas de cabeça e pescoço escuro e bico grande. Batem as asas e choram com voz fina, quase como a do choro de crianças pequenas. São os dois tuiuius mansos, sempre famintos. Perceberam que seus donos haviam saído para pescar e resolveram vir ao seu encontro. São os tuiuius de estimação. Estalam ao longo bicos, agressivamente avançam em direção aos índios sem feri-los, porém, parecem fazer uma saudação agressiva usada pelos próprios índios Umutina. Então, até aqui nós estamos na página 27 e vamos iniciar a página 28. E aqui na página 28 a gente inicia, tem uma figura de um tuiuiu e nós vamos, eu vou fazer a leitura da nota aqui, que eu vou mostrar aí as fotos, a maioria preto e branco, né? O tuiuiu manso sabe que seus donos foram pescar. Faminto e só resolveu ir-lhe ao encontro, marchando alguns quilômetros através da mata, seguindo as sendas que percorreram os pescadores. Os índios não podem atendê-los de pronto. Todos os peixes estão guardados nos cestos amarrados e nos pacotes de folhas. Barucolotó, a esposa amável e dedicada de Atucaré, abre o seu cesto e atira peixes às aves, que os apanham habilmente no ar. Com um rápido movimento, elas os fazem desaparecer no papo grande e dilatável. Demonstrando ainda sua insatisfação, as aves acompanham nosso grupo, sempre estalando os bicos. Na maloca, sem que haja paredes divisórias, cada família possui seu lugar de trabalho, sua fogueira e seu dormitório, rigorosamente respeitados por todos. Para lá se dirigem agora os grupos familiares. As fogueiras estão quase apagadas, sobram apenas algumas brasas cobertas de cinzas. Os que não dispõem nem de brasas pedem um tição ao vizinho. Logo as chamas crepitam alegres em todas as áreas particulares de cada família na casa comum. Mulheres e crianças começam a esviscerar e a escamar os peixes, abrem-nos com um ferrão de barbatana dorsal de um bugre, enrolam os peixes limpos em folhas de sororoca para assá-los na cinza quente, agradecem. Grande quantidade ferve nas panelas de barro cozido.
mas a maior quantidade de peixes é posta a secar nos jiraús, como provisão para tempos de escassez. Há jiraus especialmente construídos para secar peixes ou moquear carne de caça. Nota 17 em moquear. Assar ao calor de fogo baixo. Fim da nota 17. Cada mulher possui seu jirau próprio, debaixo dele que é inteiramente coberto de peixes. Mantém o fogo aceso com chamas baixas durante 1 a 2 dias. Os peixes secos são guardados em esteiras de palha dobradas e colocadas nos jiraus altos. Que dia é hoje? Que horas são? Atualiza. Quando há falta de carne ou de peixe, cozinham peixes secos ou trituram-nos misturando sua farinha com a massa de milho condimentada com pimenta vermelha. O mingau resultante chamam haré zoku e é muito apreciado por todos, mas para o meu paladar é pouco agradável. Cocolotó prepara uma panela grande, cheia de haré zotu, que oferece a seu marido Jucuepá. Este o prova. Logo depois ouço palavras aborrecidas pronunciadas com o chiado típico dos Umutina, quando zangados. Com gesto violento, Juqueupá joga a panela de mingau ao pátio, onde o vasilhame se quebra, espalhando seu conteúdo, que os cães magros devoram com sofreguidão. Estava muito mal preparada, diz Jucuepá. Um gesto incomum, aliás, entre os tão cerimoniosos e delicados índios barbados. Os 2 tuiuius rondam a casa de palha de lados descobertos. Matarepatá atira-lhes muitos peixes que eles engolem inteiros. Mas os glutões nunca ficam satisfeitos. Um deles aproxima-se cautelosamente da índia ocupada com seus peixes e com um golpe relâmpago lhe furta o maior. Assustada, a mulher dá um grito agudo, mas logo irrompe em gostosas gargalhadas. E enquanto Tuiuiu bate em retirada, lança um pedaço de lenha atrás da atrevida fugitiva. A outra ave entra pelo lado oposto e aproveita a confusão para repetir a façanha. Matarepatá persegue-a com uma flecha na mão. Ela foge rápida, os passos cambaleantes como de um ébrio. Os 2 tuiuius recebem peixes até não mais poderem ficar em pé. Os papos inchados como bola de futebol. Odotó, filha de Uarepatá e do valente Mitoponepá, tem especial prazer em me contrariar. Aproveita qualquer momento em que me ausento para bulir em todo canto do meu acampamento. Por mais que a repreenda, sempre repete suas sorrateiras pesquisas. Nada ela furta, mas remexe tudo que me pertence. Tem vocação para etnólogo, sem dúvida. Para terminar com aborrecimento contínuo, lembro de pedir-lhe que cuide para que ninguém atrapalhe a ordem de meus utensílios. Explico-lhe que alguns são muito delicados e frágeis, e ela, desde então, não só montou guarda-porta de meu rancho, como nunca mais tocou nas minhas coisas. Para terminar com o aborrecimento contínuo, lembro de pedir-lhe que cuide para que ninguém atrapalhe a ordem dos meus utensílios. Explico-lhe que alguns são muito delicados e frágeis, e ela, desde então, não só montou o guarda-porta de meu rancho, como nunca mais tocou nas minhas coisas. Odotó é sempre quem pede a Matarepatá. Nota 19 aqui, logo depois de Matarepatá. O autor recolheu perto de 20 lendas do Zumutina, inéditas. Fim da nota 19. Para que conte histórias para as crianças. Hoje, lá está ela, sentada numa esteira, ao pé da velha, a melhor contadora de histórias da aldeia. Da casa vizinha veio de visita seu primo Icodo, que brincou a tarde inteira com o pequeno Cupodonepá, ou Joaquim, exercitando-se os 2 no esporte de tiro ao alvo com arco e flecha.
Matarepatá então começa a contar uma das muitas lendas da tribo, certamente pela 100ª vez. De onde vieram os primeiros índios Umutina? Aí tá entre parênteses perguntando, aí outro fala. De primeiro não havia povo. Aipucu, nota 20 em Aipucu. Escreve com H, antes de falar Aipucu, com H no começo e o cu é K-U. Aipucu é uma das divindades da religião Umutina, sendo considerado o criador dos seres, dos homens. É fácil compará-lo e confundi-lo com o Deus dos cristãos. Os Umutina não gostam que se lhe repita com frequência o nome. Esclarecem ser o ancestral da tribo. Fim da nota 20. Então ela fala que de primeiro não havia povo. Aipucu andava muito triste, sozinho. Ele ficou pensativo e logo inventou alguma coisa para fazer. Experimentou juntar frutas de bacaba do campo. Nota 21 em Bacaba do Campo. Bacaba do campo, palmeira de frutos comestíveis. Aenocarpus spes. Fim da nota 21. Juntou frutas machos e frutas fêmeas, emendou-as até atingirem 2 pés de comprimento. Depois colocou tudo de lado e esqueceu-as. Ao cair da tarde, assustou-se com a conversa de gente. Aipucu foi verificar o que havia e viu que as frutas tinham se transformado em gente. Ficou muito satisfeito, pois então ele tinha companheiros e eram divertidos. A gente das frutas ficou com Aipucu e logo formou uma família. A vida assim era melhor, mas Aipucu achava que essa gente ainda era pouca. Por isso fez outra experiência. Tentou emendar frutas de figueira. Nota 22. Frutas de figueira. Figueira do mato, picos espes. Fim da nota 22. 22 não, perdão. 22. Tentou emendar frutas de figueira. Estas também viraram gente quando chegou a noite. Depois, emendou ainda frutas de bacaba do mato. Nota 23 em bacaba do mato. Semelhante ao 21, que ele falou bacaba do campo, bacaba do mato, mesma semelhança. Palmeira de frutos comestíveis, o Enocarpus spes. Fim da nota 23. Depois emendou ainda frutas de macaba do mato, que viraram índios de cabelos compridos, 2 homens e 2 mulheres. Fez experiência com mel de abelhas silvestres, que se transformou também num casal, com a cabeça um pouco mais pelada. Então já havia muita gente na terra, e um dia Aipucu sentiu que as barrigas das suas pernas estavam inchando. Ficaram bem grossas. Quando percebeu que estava chegando a hora, foi para o mato, encostou-se numa figueira brava e as barrigas das pernas racharam. A nota 24 ao fim dessa citação, que a barriga das pernas racharam. A Índia Umutina dá à luz a cocorada e agarrada a um tronco de figueira na mata, assistida por pessoa do sexo feminino de sua família. Fim da nota 24. Então, as pernas inchadas é porque uma mulher já estava dando à luz. Ficaram bem grossas quando percebeu que estava chegando a hora, foi para o mato, ter a criança. Encostou-se numa figueira brava e as barrigas das pernas racharam. Saíram 4 crianças, 2 meninas e 2 meninos. Aipucu voltou-se para sua casa a fim de contar à sua mulher o que tinha acontecido. Esta logo lhe perguntou: por que não trouxeste as crianças? Aipucu respondeu aborrecido: as crianças não querem vir. Ele pediu à sua esposa que fizesse 2 saias pequenas de algodão para as meninas. Nota 25, nas saias de algodão. As mulheres Umutina usam uma saia de algodão de própria confecção. Fim da nota 25.
Ele mesmo fabricou dois arcos pequenos e flechinhas para os meninos. Com isto, Aipucu voltou ao lugar onde tinha deixado as crianças. Era um casal de brasileiros e um casal de umutina. Brasileiros, nota 26 em brasileiros. A versão que inclui um casal de brasileiros no mito sobre a criação dos homens surgiu quando os umutina conheceram os neo-brasileiros. Fim da nota 6. A menina brasileira não quis vestir a sainha dos índios, mas a menina umutina gostou dela. O menino brasileiro não queria atirar com o arco, mas o barbadozinho ficou logo muito satisfeito. Mais uma vez, Aipucu convidou as crianças para morar em sua casa, alegando que teve muito trabalho em carregar as brutas das barrigas das pernas. Ele põe entre aspas, as brutas das barrigas das pernas. Mas as crianças não quiseram ir com ele. Os brasileiros foram para o lado esquerdo do rio Paraguai, rio abaixo, e os umutina ficaram do lado direito. Nota 27 em Paraguai. Grande parte do território entre os rios Paraguai e Sepotuba era considerada propriedade da tribo. Hoje vivem os índios numa pequena reserva federal acima do Rio dos Bugres. Fim da nota 27. Não há mais notícia dessas crianças, não se sabe se morreram ou ainda estão vivas. A gente das frutas ficou morando em Aipucu. Eles são os antepassados dos umutina hoje. Assim contou o Matarepá e as crianças escutaram atentas. Cupodonepá e vários outros índios se juntaram ao grupo, pois todos gostam de ouvir histórias tradicionais da tribo. É grande a fartura de peixes e outros alimentos nas casas dos índios. Não há necessidade de que os homens saiam para caçar ou pescar nos próximos dias. Todos se dedicam ao preparo de arcos e flechas. Sempre se perdem algumas nas excursões. Cada índio possui sempre um grande estoque de flechas que renova conforme as vai perdendo. O dia inteiro as mulheres se ocupam com o preparo de alimentos. Fiam algodão nos fusos manuais, tecem saias e as fitas para enrolar os cabelos dos homens. Trançam esteiras de palha e bolsas, enodam saquinhos e fabricam panelas de barro. Apesar de sua idade avançada, o velho Iarepá costuma sair em busca de mel de abelhas silvestres. Constrói andames nos troncos que deseja escalar para alcançar as abelhas. Traz o mel numa cabaça ou acondiciona na hora num cartucho de folhas. É um petisco apreciado. Para se servirem, os índios usam um pincelzinho feito de um pau esfiapado numa das extremidades. O que resta do mel é misturado com água que bebem gulosamente. Há muitas qualidades de abelhas silvestres. Os umutina têm um nome para cada espécie. Conforme a qualidade do mel e a estação em que foi colhido, varia seu gosto. Há mel claro, dourado e doce, escuro, fino e acídulo. Certa vez ofereceram-me um pouco de mel amargoso e apimentado. Afirmam que certas qualidades provocam sintomas de loucura passageira quando ingeridas em grandes quantidades. 3 pontinhos aqui. A tucaré é considerado o melhor caçador do grupo. Quase diariamente sai para a mata, voltando com peixes flechados nas margens dos lagos e do rio Paraguai, com macacos, coatis ou algum outro animal. E aqui nós temos algumas fotos, na página 30, 2 fotos. À esquerda, o tuiuiu comeu tantos peixes que nem pode mais ficar de pé. À direita, depois de escalmados e viscerados, os peixes para secar são colocados sobre o muquém, debaixo do qual mantém-se em fogo lento. Também a velha Minicama mixina prepara os seus peixes para dia de escassez. Mais 2 fotos na página 31. À esquerda, Rodotó é a menina mais graciosa e vivaz da aldeia. É a menina mais graciosa e vivaz da aldeia. À direita,
O arepatá, fia algodão para uma nova ametá. Fia algodão para uma nova ametá. A saia tubular das Índias Umutina. E aqui na página 33, mais uma foto. O tear é primitivo, mas o tecido de grande durabilidade. E nessa foto tem uma índia tecendo aqui no tear improvisado, né, que eles usam ali, muito interessante. Rústico, para nosso ver rústico. Página 34. Hoje anuncia satisfeito ter encontrado um grande bando de macacos prego do outro lado do rio. Como prova, traz um que flechou. A notícia provoca vivo interesse na maloca e corre rápido de boca em boca. As armas são revistas e preparadas. Macaco prego é um petisco para os índios barbados. Por isso resolvem dar-lhes uma batida no dia seguinte. A tucaré sacode a minha rede. Acordo. Está acompanhado de 3 índios. Cada um traz pesado feixe de flechas e o seu arco. Do pescoço lhes pende sobre o dorso o facão enfiado sem bainha. Falta ainda 1 hora para a madrugada. A lua ilumina o chão da mata entre as árvores. Seguimos em fila até o porto próximo. Uma canoa torta e frágil está amarrada. É uma ubá, escavada em um tronco, presente de um índio barbado civilizado, parente dos índios da mata que vive no posto indígena. Os umutinas, selvícolas, não sabem construir embarcações, só agora aprenderam a manejá-las. Julaparé entra na canoa. Seu nome significa homem valente. É o mais moço do grupo. Senta-se calmo na popa, mantendo com o remo o equilíbrio do barco instável. Seu irmão, Cutulá, acocora-se na proa. Com um empurrão, Juluparé movimenta a ubá, que corta em certas águas rápidas do rio. 200 metros, rio acima, desembarca o passageiro na passagem oposta. Julaparé volta e conduz os demais passageiros um após o outro. Entramos na mata. O chão está forrado de folhas secas, milhares de espinhos aguçados e duros cobrem folhas e hastes das baixas palmeiras de tucum, que formam espessa vegetação. Os índios pisam sem fazer ruído, atravessam os espinhais sem se ferir. Meus pés, protegidos somente por sandálias, ficam cheios de espinhos que penetram dolorosamente. Desde pequeno, o índio aprende a colocar os pés de maneira adequada para evitar ferimentos. Andam quase sem olhar onde pisam. A mata é silenciosa antes da madrugada. Nada se ouve, nenhum animal aparece. O novato pode perambular durante muitos dias na mata virgem do Alto Paraguai, sem conseguir ver um animal de porte. Mata virgem do Alto Paraguai sem conseguir ver um animal de porte. Mas para o índio, a selva está cheia de vida e movimento. Ao raiar do sol, durante alguns minutos, a mata enche-se de canto de pássaros de toda espécie, que parecem gorjear de jubilo pela chegada do novo dia. Depois, a selva silencia de novo. Antes do pôr do sol, repete-se o mesmo concerto. Os raros mamíferos estão agora escondidos, digerindo. Os raros mamíferos estão agora escondidos, digerindo. Dormem em suas locas ou em esconderijos improvisados, bem escolhidos e de difícil acesso. Na senda que seguimos, encontramos rastros que se cruzam em muitas direções ou formam trilhas. Conduzem geralmente à aguada. Os índios contam que antigamente a mata estava cheia de caça de toda espécie. Um dia surgiram levas de caçadores com matilhas de cães, devassando as florestas do Alto Rio Paraguai e de muitas outras regiões. Tiravam somente o couro da caça batida e deixavam sua carne apodrecendo na mata. Dentro de poucos anos, conseguiram destruir grande parte da fauna.
Depois da carnificina, irromperam epidemias entre os animais silvestres que restaram. Os índios frequentemente encontravam antas moribundas, porcos do mato e veados doentes deitados. Atribuíram a epidemia aos cadáveres que os caçadores deixaram na mata. Depois disso, os Umutina quase ficaram sem o seu alimento indispensável, a caça. Por esse motivo, aumentaram sua lavoura e começaram a explorar mais e mais a pesca nos lagos. A gente continua ali, as duas imagens, tem uma imagem bem grande aqui, na página 35, do índio fazendo uma flecha, é a tucaré, é considerado o melhor caçador do grupo. E na página 36, os Umutinas na embarcação, a nota da figura diz: os Umutina não sabem fazer embarcações, esta canoa instável e torta de um tronco foi presente de um índio civilizado do posto Fraternidade Indígena. Antes disso, atravessavam o rio Aval. Continuando na página 36, o rio Paraguai e os seus lagos são ricos em peixes e não há perigo que os índios passem fome. Após mais ou menos 1 hora de marcha, paramos. É dia claro. Os caçadores escutam atentamente numa certa direção. Falam muito baixo, quase imperceptivelmente. Discutem um plano de ação e acertam então a direção a tomar. Nada consigo discernir. Para mim, reina silêncio absoluto como antes. Nos galhos de uma fruteira, alto, observo araçais. Nota 28 em araçais. Qualidade de tucanos pequenos. Fim da nota 28. Nos galhos de uma fruteira alta, observo araçais saltando, trepando de galho em galho, beliscando frutas. Aí, entre aspas, lógico que com o passar do tempo aprendi a observar melhor a floresta. Estas são notas ao longo do trajeto. Fecha aspas. A julgar pelos seus gritos, dos araçais saltando e trepando nos galhos e beliscando frutas, a julgar pelos seus gritos, devem ter achado um ninho de pássaros e lhe estão roubando os ovos ou filhotes. São inescrupulosos esses pequenos tucanos de plumagem linda, de cores vistosas, verde, vermelho, amarelo e pardo. Percebem os caçadores e fogem com alarido, os bicos imensos parecendo querer se antecipar à chegada do corpo. Os índios cochicham, perscrutam todos os ruídos que vêm da mata. A tucaré afila os lábios e deixa escapar um assobio fino e agudo, imita o lamento de um filhote de macaco em perigo. Os caçadores demonstram ter percebido algo na imensa extensão verde da floresta. A tucaré repete o assobio, dando ao som uma expressão de solidão, tristeza imensa, pedido de socorro. Os índios escutam atentamente. Agora também eu distingo os ruídos. Gritos assustados de um bando de macacos pregos à procura do companheiro perdido. Novamente reina calma. Novamente a tucaré provoca, assobiando baixinho, traduzindo desespero, última esperança, e silencia longamente. Os caçadores já estão escondidos atrás de árvores grossas ao lado de uma pequena clareira, o arco com as flechas prontas para partir. Ainda a musculatura dos braços está frouxa. A tucaré continua assobiando. Os macacos respondem. Repentinamente, galhos são sacudidos como que impelidos por sopro de vento forte. Nada se vê. São os macacos. Um macho forte, audacioso, provavelmente o chefe do bando, desce de cabeça para baixo pelo tronco de uma árvore. Seus olhos pequenos e vivos expressam desconfiança e curiosidade. Nervoso, olha em todas as direções antes de atravessar rapidamente um ângulo da clareira. Nada atrai a presença dos índios. Atrás do macho vêm os outros macacos, fêmeas com o filhote agarrado às costas, machos mais fracos, menores e, por último, filhotes quase adultos. Todos correm irrequietos, trepam e pulam. Não param, assobiando baixinho como se estivessem conversando, sempre desconfiados. A musculatura dos braços enrijece por um segundo. Flechas compridas, munidas de pontas farpadas, agudas, partem como raios.
Só se ouvem os estalos das costas dos arcos. 2 macacos, um macho grande e um menor, são atingidos na goela, caindo com gritos lacinantes de dor e desespero. Os outros desaparecem como por encanto. Rindo satisfeitos, os atiradores levantam os 2 macacos quase mortos, acabando de matá-los. Onde estão os outros macacos? Não podem estar longe, começa a perseguição. Um célebre ritmo, os índios batem os feixes de flechas contra os arcos. Um ruído surdo e forte ressoa pela mata. Sacodem troncos finos contra os gigantes da floresta, para assustar e afugentar os macacos. Não se vê nenhum deles, de tão bem escondidos. No topo de uma árvore muito alta, descobrem um, agachado atrás de um galho grosso. Parte flecha após flecha. Nenhuma consegue atingi-lo. Sabendo-se descoberto, o macaco procura fugir. É a sua desgraça. Decidido, salta ágil para outra árvore e procura esconder-se novamente. Mas os índios não lhe dão mais um instante de trégua. Uma flecha certeira abate o fugitivo. Cai ele, agarra-se convulsivamente num galho com mãos, pés e cauda. Inútil. Uma segunda flechada o atinge em cheio. Bate no solo pesadamente. Os outros macacos agora conseguem fugir. Os caçadores estão caçando da correria. Preparam a presa para o transporte. Amarram-lhe mãos e pernas num cipó. Atam-lhe o rabo à cabeça, formando uma alça pela qual o caçador carrega a sua presa tiracolo. Continuamos nossa marcha. Penetramos ainda mais na floresta virgem, onde nenhum madeireiro ou lenhador trabalhou. Barucolotó, o que quer dizer mulher estrela, pediu a seu marido, a Tucaré, que lhe trouxesse jabuti para comer. Nota 29 em jabuti. Jabuti, espécie de quelônio das matas, testudo tabulata. Fim da nota 29. Fim da nota 30. Não, nota 29. O marido de uma índia ou mutina não discute quando sua esposa lhe pede alguma coisa, mas procura agradá-la satisfazendo seus desejos. Nota 30. Há certa predominância da mulher na vida social entre os índios mutina, que se manifesta muito sutilmente. Fim da nota 30. O jabuti prefere os lugares úmidos da mata. Alimenta-se de toda qualidade de frutas e até de matéria em putrefação. Chegamos a um pântano quase completamente recoberto de arbustos espinhosos. Estreitos caminhos debaixo dos galhos pendidos e baixos conduzem para o interior. São as trilhas, ele põe entre aspas, dos jabutis. Os índios forçam a passagem através do espinhal. Depois de tentativa frustrada, desisto de acompanhá-los. Prefiro aguardar sua volta, apesar da curiosidade em conhecer os esconderijos daqueles quelônios. Mas os espinhos deixariam minha roupa em farrapos, se não a pele. O sol arde. As mutucas estavam me atormentando. Elas pousavam sempre nos lugares do corpo não atingíveis pela vista. A Tucaré é o primeiro a voltar. Perto dos meus pés coloca um jabuti grande e ri satisfeito. Depois dele vêm os outros. Falta de sorte. Os jabutis estão ausentes, saboreando as frutas maduras de genipapo no interior da mata. A Tucaré amarra o jabuti, passando uma lasca de embira ao redor do casco, e acaba fazendo um laço que coloca na testa com o animal a pender sobre suas costas. Para chegar mais depressa à aldeia, os índios resolvem cortar caminho pela mata, abandonando as sendas. Erraram o caminho. Passamos por espinhais de tucum tão densos que até os caçadores acostumados se lastimam dos espinhos que se lhes cravavam os pés. Finalmente alcançamos o rio que margeamos. Sempre tive simpatia pelo jabuti. Possuí um jabuti na Grécia durante 5 anos quando era menino. Levava-o mesmo à escola dentro da sacola de livros. Penalizado, resolvo tentar salvar este da morte que o espera. Os jabutis são animais indefesos, lerdos e não muito inteligentes. É de se admirar que ainda não tenham sido extintos das matas do Brasil. Com muito tato, dirijo-me a Tucaré, Jiriquiqui,
quai-mi? Ele pergunta. Atucaré, este belo jabuti é para mim? O índio responde com sua maneira amável, mas firme, em voz suave e meiga. Nocó. Arodo. Jiriquiqui, buru, colotó, irô. Urixa, amataré. Não, Haroldo. Jabuti, burucolotó vai comer. Assim, mulher falou. E acrescenta logo. Coquinê e piá, jiriquiquiamê. Mais tarde vou buscar um jabuti para você. Nada adianta oferecer em troca a minha camisa de atucaré, tanto cobiça. Inútil mesmo querer obter o animal em troca de um uniforme caque completo. Barucolotó pediu um jabuti. Voltamos cedo à aldeia, à vista na casa de Atucaré, na Grande Maloca. Barucolotó conversa animadamente com sua vizinha Matarepatá. Tem no colo o pequeno Jucuepá Curicá, seu filho, neto do velho Jucuepá. Curicá significa pequeno e é usado também como diminutivo para nomes. Assim distinguem a criança do velho, Jucuepa. Então, velho Jucuepá e Curicá, pequeno. E aqui na página 39 tem uma foto do índiozinho nadando no rio. Icodo aproveita a oportunidade para um banho gostoso, desatou seu cabelo comprido, mas conserva os brincos de penas nas orelhas. 40. É um menino de olhos grandes e pretos. Não consigo fazê-lo rir com minhas brincadeiras de civilizado, incompreensíveis para uma criança ou mutina. Seus pais o divertem facilmente. Ruidosamente, a Tucaré derruba o jabuti no chão. Barucolotó aceita-o satisfeita. Desamarra os atilhos e coloca-o vivo sobre as brasas. Vixe. Depois continua em sua conversa sem se importar com o quelônio de membros encolhidos. Segura-o com uma vara contra o fogo. As chamas crescem, envolvem o casco do animal. Assustado, ele estende as pernas, rastejando furiosamente para sair do calor infernal. Conversando sempre com a vizinha, a índia comprime o animal com a vara mais fortemente contra a fogueira. O jabuti ainda se debate alguns poucos instantes e logo os membros caem frouxos. Acabou de sofrer. Impressiono-me com a calma da Índia, sempre bondosa. Parece-me, entretanto, que a morte na fogueira é mais rápida do que o sistema usual de degolar esses animais ou de abrir seu casco enquanto vivos, como costumam fazer em quase todo o norte do Brasil. A Tucaré, que tinha tomado assento sobre uma esteira estendida no catre de várias, permanece silencioso e imóvel. Descansa da exaustão estafante. Barucolotó entrega-lhe uma pequena esteira dobrada, da qual o marido retira um pedaço de pão de milho. Mataricá. O índio come calmamente. Quando finda, sua esposa serve-lhe uma cabaça com água límpida e fresca. A Tucaré levanta-se e retira o jabuti do fogo, deita-o sobre o dorso e quebra o casco inferior torrado. Entrega-o à Índia, que lhe tira as vísceras. O fígado, imensamente grande, é enrolado em folhas e colocado no borralho. Fígado de jabuti é um pitel. As vísceras são limpas e aproveitadas. Os músculos, a carne das pernas, dorso e cabeça são cozidos sem condimento algum. Nem ao fígado juntaram o sal. Pedem-me sal constantemente, mas depois se esquecem de usá-lo. Deixam-no guardado debaixo da cobertura de palha da casa. Os macacos são colocados inteiros sobre a fogueira. O pelo fica preto, queimado. Encolhem-se, torcendo braços, pernas e mãos no calor, tornando-se ainda mais humanos, semi-assados. Abrem-nos, tirando-lhes as tripas. Depois moqueiam-nos inteiros nos jiraus. Moqueada. A carne pode ser usada depois de muitas semanas. Cozida, amolece, tornando-se gostosa, principalmente para o paladar dos índios. Enquanto Barucolotó prepara os alimentos, a Tucaré brinca com o filhinho nos braços. É pai extremoso, como todos os índios.
Os Umutina nunca batem nos filhos, no máximo repreendem-nos com brandura. As crianças são alegres e não há necessidade de métodos mais severos. Cedo são incluídos nas atividades diárias, tais como buscar água, acompanhar os pais nas caçadas e pescarias, carregar um bichinho de caça e produtos da lavoura. As meninas ajudam suas mães nos trabalhos caseiros, socam milho nos pilões, fiam algodão e carinhosamente tomam conta dos irmãos menores. Reina a harmonia num verdadeiro lar indígena. Se acontece algum pimpolho quebre as regras de boa conduta, seus pais aplicam uma penalidade simples, mas bastante eficiente. Não conhecem mais o pequerrucho. Não o enxergam e nem o escutam. Ele morreu por algum tempo e ninguém se importa com suas lamentações. Pede, chora, quer aproximar-se, tudo em vão. E isto até que volte ao comportamento normal. Então, aceitam-no novamente em seu meio. Os índios barbados não conhecem o uso de bebidas fermentadas. Fabricam uma xixa de mandioca ralada ou milho verde cozido, mas consomem essa bebida refrescante antes de azedar. Permitem que se adoce por uma ligeira pré-fermentação, mas quando não conseguem consumi-la a tempo, jogam-na fora. Não fumam nem mastigam o tabaco que desconheciam. Chegam a detestar o cigarro e o fumante. Quando descobriram que eu também não fumo, exclamaram surpresos e com alegria: "Então você é um Umutina?" Isso contribuiu consideravelmente para que eu conquistasse ainda mais sua confiança e amizade. Os lindos mutuns que habitam as casas indígenas vão livremente para a mata e voltam à tardinha ou quando sentem fome. Os Umutina tratam-nos como os outros animais, com muito carinho, quase como seres humanos. Seus olhos grandes e pretos têm a suavidade do veludo. Eu nunca vira aves tão lindas e mansas. Por intermédio do meu intérprete Cupo, indago se estão dispostos a me ceder um casal. A resposta é um decidido não. Insisto e o velho Jucuepá quer em pagamento meu facão de mato de lâmina muito comprida e afiada, com a bainha bordada em várias cores. Fecha o negócio. Jucuepá e Cupodonepá conversam longamente. Só entendo as palavras correspondentes a mutum e posto indígena. Preparamos um caixote com grades para as aves. Na manhã seguinte, não me querem entregá-las. Alegam que chorariam durante 3 dias e 3 noites, como pela morte de um parente se as levasse para longe. Mas Jucuepá tampouco mostra desejo de devolver-me o facão de mato. Que fazer? Já sei, vou buscar o facão que guardou na palha do teto de sua casa. Jucuepá não se opõe, mas demonstra descontentamento. Procuro explicar a Jucuepá: você não quer me dar as aves que me vendeu? Mas eu lhe faço o presente deste facão que você tanto quer, entregando-lhe novamente. Alegre e talvez envergonhado ao mesmo tempo, Jucuepá aceita-o. Com movimentos rápidos e decididos, quase agitados, agarra o casal de mutuns, ajudado por sua família, e coloca-os na grade. Leve-os, são seus. As belas aves chegam bem comigo ao Rio de Janeiro. Até aqui, página 42, e aí a gente entra agora na página 43, segunda parte dessas descrições da experiência essa é a parte adicional do nosso livro, né? De Harold Schultz. Então agora começamos aqui, a leitura começa na página 45.